Voltando aqui, o que nós estamos conversando anteriormente, eu falei da teologia neo-ortodoxa que retira a autoridade da igreja e coloca a autoridade num encontro que a pessoa tem com Cristo, aí a Bíblia se torna a palavra de Deus para aquela pessoa naquele momento. Mas pior do que esta, surge uma outra linha de interpretação em que procura-se retirar todos os aspectos, digamos assim, místicos ou sobrenaturais da palavra de Deus, porque o homem moderno não consegue mais aceitá-la. Um dos grandes teólogos envolvidos nesse tipo de pensamento chamava-se Rudolf Bultmann, e ele não aceitava, por exemplo, a ressurreição, a segunda vinda, o próprio nascimento virginal, os milagres. Ele depurou, ele fez ele enxugou o Novo Testamento, retirando dele o aspecto miraculoso, sobrenatural, para que então nada que pudesse lembrar um Deus que operasse dessa forma no mundo moderno pudesse ser ensinado na igreja. Além disto, os críticos liberais da Bíblia tiraram toda a sobrenaturalidade do fenômeno profético do Antigo Testamento, modificaram as datas do cânon. Então, por exemplo, livros que eram antes do cativeiro da Babilônia, como Daniel, como Ezequiel. Daniel e Ezequiel profetizaram no cativeiro no início, mas livros como Isaías e os 12 profetas, que falavam sobre o futuro, foram totalmente redistribuídos depois do cativeiro da Babilônia. O que era considerado canônico para os judeus antes de 586, para que eles pudessem retirar a sobrenaturalidade do texto sagrado, então modificaram a data do cânon hebraico e puseram-no para 300 e pouco, 200 e pouco depois da era cristã. Por exemplo, a famosa 70ª semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel, que são ensinadas, levando-se em consideração um decreto que foi emitido em 457 com respeito à reedificação da cidade de Jerusalém propriamente dito, porque em 539 Ciro tinha permitido que os judeus voltassem para reedificar o templo, mas não a cidade. Já em 457, quando Esdras foi até a cidade, ele foi com o propósito de reorganizar a cidade novamente. Então, partindo daquele ano, contados 489 anos, 483 anos, chegaríamos até a morte de Jesus Cristo. Depois da morte de Jesus Cristo, segundo o livro de Daniel, então aconteceriam uma série de profecias com respeito ao final dos tempos propriamente dito. Como isso não aconteceu, a gente entende que essa 70ª semana foi transferida para os últimos dias, e é essa 70ª semana que chamamos de a Grande Tribulação, que é feita de 2 etapas de 3 anos e 6 meses. Mas aí então a teologia bultmanniana retira isto e transfere a data com respeito à 70ª semana. Em vez de ser no ano 457, eles recuam mais ainda para 539 para evitar o fenômeno profético. Então existe sim uma campanha espiritual que não começou agora, irmãos. Eu me converti em 1976, mas muitos anos antes da minha conversão, isso já vinha acontecendo nos meios acadêmicos, em muitos púlpitos, especialmente de igrejas tradicionais. O que salvou mesmo foi o fenômeno pentecostal e o fenômeno neopentecostal, que retornaram para a Escritura muito fortemente, a maioria deles adotando inclusive a escatologia pré-tribulacional, mas todos eles centrados e confiados na palavra de Deus, para que ela pudesse ser a nossa regra de fé e de prática. Mas com a virada do século XXI e o surgimento da internet e a acessibilidade que as pessoas têm em relação à informação, fez com que pessoas que não têm uma visão bíblica completa, mas muito segmentada, começasse a pegar estudos e palavras e vídeos do Antigo Testamento, não importa, e começaram a aplicá-los para as suas próprias vidas, e sem nenhuma base
Então, hoje nós temos dentro da igreja os seguintes crentes: os que não conhecem a Bíblia, os que supõem conhecer a Bíblia e os que conhecem a Bíblia. Esses que supõem conhecer a Bíblia, eles falam como se a palavra de Deus fosse aquilo que eles acham que ela deve ser. Eles não têm nenhuma explicação, digamos assim, hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Existem linhas de hermenêutica que até mesmo divergem e distanciam os crentes em denominações. A hermenêutica histórico-gramatical, que é a hermenêutica mais apegada ao texto, e mesmo nos fenômenos proféticos, como no livro de Apocalipse, ela procura interpretar aqueles símbolos de acordo com o aspecto histórico que eles representam. Essa hermenêutica histórico-gramatical, ela nos leva a nos apegar ao texto da palavra. E quando a gente ouve pessoas totalmente descredibilizadas, gente que não se submete a um estudo da palavra, gente que não come da palavra de Deus, que não tem intimidade com a palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, que não ora para ler a palavra de Deus. A Bíblia é um livro espiritual. Se você quiser ler a Bíblia sem orar antes, você não terá a direção do Espírito Santo. Eu mesmo já li o Novo Testamento, por exemplo, mais de 125 vezes. Diz para mim se eu estou completo. Eu não estou completo, eu preciso de uma revelação. Óbvio, não vamos errar. Um elefante é um elefante. Alguém pode ter visto um elefante. Outro vai ver o detalhe da pele do elefante. Outro vai ver o detalhe dos olhos do elefante. Outro vai se enfatizar na força do elefante. Mas nós estaremos falando de elefante. Essa história de dizer que cada um interpreta a Bíblia de um jeito não pode ser verdadeiro. Veja se Deus iria liberar a sua palavra. A palavra é dele, mas eu que vou dizer o que a palavra significa. Não existe isso. Então nós nos apegamos ao texto para podermos entendê-lo de uma forma correta, convincente, adequada. Isto chama-se hermenêutica histórico-gramatical. E quando então nós nos apegamos à palavra, estudamos, gastamos horas, eu faço um comentário do Novo Testamento há mais de 6 anos, vai para 7 anos. E eu te digo, tem versículos que eu levo 3 dias comentando. Aí você vai escrever muito? Não, eu pesquiso, se é um comentário, não é só minha palavra, eu tenho que olhar pessoas, inclusive, que pensam diferentes, eu tenho que fazer a referência, eu não posso plagiar o que a pessoa falou. Eu tenho que dar a referência, o livro, o volume, a página, a editora, para que a outra pessoa possa ir lá e confirmar se a minha pesquisa está certa ou não. Aí você pega um que vem, o cara que não sabe nada, que não tem nenhuma intimidade com a palavra de Deus, ele não tem nenhum apego à palavra de Deus. Aí esta pessoa quer falar da palavra de Deus, mas isto está acontecendo demais nas igrejas. E compete aos pastores, aos ministros que estão servindo a palavra do Senhor, pararem de falar sobre os problemas das pessoas, pararem da pregação antropocêntrica, pararem de dizer o que a igreja precisa ou não e passarem a mostrar visão para essa igreja, a trazer essas pessoas um arrependimento com a palavra profética, uma palavra de visão com a palavra apostólica, uma palavra de ensino que mostra o que é a doutrina, quem é Cristo, o que é o Senhor Jesus, quais são os seus atributos. O próprio louvor da igreja se transformou numa canção ao redor do ser humano. Chega disso, precisamos retornar à palavra de Deus. Essa é a reforma que nós precisamos hoje em dia. Do contrário, vamos ser engolidos por nós mesmos. E tenho absoluta certeza que essa não é a vontade de Deus para nós. Se apega à palavra, leia a palavra, estude a palavra, para você se tornar uma bênção. Deus abençoe, obrigado por terem me escutado. Amém.